Eu saúdo a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, temos um desafio nesta noite muito grande de poder trazer a palavra do Senhor para os irmãos. Queria refletir nesta noite com os irmãos, os ouvintes da palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 da palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14 da palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre o despertamento espiritual. 4 passos para o despertamento espiritual. Se você encontrou, por favor, diga amém. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, o rei Davi havia morrido e foi Salomão, seu filho, foi encarregado de construir um templo para culto a Deus. No capítulo 6 e no contexto do capítulo 7 você vai encontrar essas verdades muito bem aqui expressadas. A preocupação de Salomão não era só de construir um templo para Deus. Uma das preocupações maiores de Salomão era justamente pelo fato de que esse povo que era conhecido, povo de Deus, o povo escolhido por Deus, povo retirado do Egito, da terra da escravidão, esse povo que andou durante muitos anos no deserto, que Deus cuidou desse povo, guardou esse povo, protegeu esse povo, muitas vezes esse povo pecou. Esse povo errou, esse povo transgrediu seus mandamentos, suas leis, seus preceitos. Esse povo foi desobediente a Deus. A preocupação de Salomão, então, é justamente com o pecado desse povo. A maior preocupação de Salomão não é com os inimigos que estão ao redor, os inimigos políticos. Não que ele não tivesse essas preocupações. Mas o que mais preocupa Salomão naquele contexto, naquele momento, é a questão do pecado do povo. Porque Salomão sabia que se esse povo viesse a pecar, Deus haveria de castigar esse povo. Deus haveria de fechar os céus, não enviar chuvas. Se esse povo pecasse, Deus também poderia trazer castigos maiores. Se eles continuassem pecando, Deus poderia muito bem levantar os inimigos, levar esses inimigos a atacar o seu próprio povo, como forma de castigar, disciplinar e corrigir o seu povo. Porque se você não aprende por meio das palavras, talvez o único remédio seja por meio da dor e do sofrimento. Note que tem muita gente que você aconselha, que você orienta, que você instrui, que você diz o que é certo, como um pai diz para um filho, e eles não obedecem, e eles não seguem aquelas orientações. E, consequentemente, chega uma hora em que o castigo tem que ser mais duro, mais severo. E então Deus, Ele sempre tratou com o seu povo, primeiro orientando o povo, levantando sacerdotes, dando leis ao povo, mostrando como é que esse povo deveria ser conduzido, mostrando como esse povo deveria caminhar com Deus, como poderia esse povo cultuar a Deus, ter comunhão com Ele, procurando agradá-lo. Então Salomão diz, se esse povo vier a pecar, e Salomão diz logo em seguida, porque não há homem que não peque,
Então, se esse povo se humilhar e orar, se esse povo buscar ao Senhor, atenta, ouve, ó Deus, as orações desse povo. Então, a preocupação de Salomão maior era se Deus iria ouvir esse povo, para justamente poder preservar esse povo. Essa era a preocupação de Salomão. E qual é a resposta de Deus? O que Deus disse para Salomão? Olha, é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o meu povo e sararei a sua terra. Então, a questão aqui é de ordem condicional. Se o povo quisesse viver bem com Deus, se o povo quisesse viver uma vida tranquila, uma vida saudável, feliz, sossegada, cheia de paz, tudo que ele precisava fazer era obedecer a Deus, seguir os retos caminhos de Deus. Então, que coisa mais simples você poderia dizer? Deus só pede coisas boas ao homem? Imagine você pedir que o homem ame o seu próximo como a si mesmo. Imagine Deus pedindo para o homem que só tenha Ele como Deus, como Senhor de sua vida. Imagine Deus pedindo que o homem não adultere, que o homem não cobice, que o homem não roube. Então Deus está pedindo só coisas que o homem tem que evitar, algumas coisas, e outras que ele tem que cultivar. Era isso que estava aqui envolvido. Então, meus irmãos, Deus pede pelo menos 4 coisas a esse povo. E Ele não pediu somente para aquele povo do passado. Ele também pede para mim e para você hoje. Por que, meus irmãos? A pergunta que vem é: por que a gente precisa dar esses passos para o despertamento espiritual? Ora, quem é de nós que pode dizer que está tudo caminhando bem na vida espiritual? Quem é de nós que pode dizer que está vivendo fervorosamente, vivendo uma vida de santidade, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem é de nós que pode dizer: eu tenho orado frequentemente ao Senhor, buscado Ele de dia e de noite, lido a sua palavra, meditado nela, refletido sobre ela, pensado nessas palavras, tenho tentado aprender de dia e de noite acerca da palavra de Deus, tenho buscado a Deus, tenho procurado evitar o mal, tenho me humilhado diante de Deus, tenho chegado na presença de Deus sinceramente. De modo que, meus irmãos, se você estiver nessa condição, louvado seja Deus, graças a Deus por sua vida, você está caminhando bem, você está lutando contra o pecado, amém, louvado seja Deus por isso, você está lutando, está retirando todo o peso de sua vida, você está correndo aquilo que o autor aos Hebreus disse, a carreira que lhe está proposta. Você está tendo comunhão com Deus, que bênção de Deus, mas se não está acontecendo isso na sua vida, se você não está caminhando tão bem com Deus, se você não está orando como deveria orar, se você não está se humilhando como deveria se humilhar, se você não está buscando a Deus como deveria buscar, e se você não tem se arrependido por conta de seus pecados e confessado os seus pecados, você precisa refletir sobre esse texto. Você precisa aprender desse texto. Nós precisamos, como igreja do Senhor, meditar nestas verdades nesta noite. E a primeira coisa que esse escritor diz para nós é: se o meu povo se humilhar. Essa é a primeira coisa. No mundo, a humilhação sempre é uma coisa ruim. Na roda de amigos, na sala de aula, no trabalho ou no meio da rua. Mas no reino de Deus, a humilhação é uma coisa boa e necessária. Sim, quem de nós gostamos de ser humilhado? Você já foi humilhado alguma vez?
Você já humilhou alguém alguma vez? Humilhação, meus irmãos, é uma coisa que parece que não é muito comum em nossas vidas. Normalmente, o que é comum às nossas vidas é sempre ouvir coisas boas, falar de coisas boas, falar da vida dos outros, falar da humilhação que os outros passam e esquecer da sua vida. Sempre é assim. Mas na palavra de Deus, tem momentos em que Deus, quando a gente não se humilha diante de Deus, Deus nos humilha. Ah, você não quer se humilhar diante de Deus? Beleza, Deus vai lhe humilhar. Sim, Deus vai lhe humilhar. Por que precisamos nos humilhar, meus irmãos? Porque pecamos, porque erramos, porque falhamos. Pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e por omissões. Por que precisamos nos humilhar, meus irmãos? Basta você olhar para a sua... Faça uma análise agora na sua consciência. Faça um levantamento na sua consciência. Será que na sua consciência tudo está certinho? Tudo está caminhando direito na sua vida ao ponto que você possa dizer: eu não preciso me humilhar de nada. Eu não tenho de que me arrepender. Tudo está bem com você? Tudo está bem com sua alma? Você tem cuidado bem da sua alma? Talvez você cuide até bem de suas unhas. Talvez você cuide bem de sua aparência. Talvez você consiga cuidar bem dos seus negócios. Talvez você cuide bem da sua casa, das suas vestimentas. Talvez você cuide bem de sua saúde. Beleza. É muito bom cuidar dessas coisas. Mas não existe coisa melhor do que cuidar da sua alma, do seu coração. Cuidar da sua consciência. Porque se você não cuidar bem da sua consciência, Deus vai lhe humilhar. Deus vai lhe castigar. Se você for filho de Deus, a Bíblia diz que Deus castiga todo aquele que ama e todo aquele que ele recebe por filho. Então Deus propõe para o seu povo, se o meu povo se humilhar. E se humilhar aqui, meus irmãos, não é somente você dizer que está errado. Não é somente você chegar para uma pessoa que você ofendeu e dizer: me perdoe. Se humilhar aqui, na percepção de Deus, é primeiro você adquirir o entendimento. Você levantar, você ir para o seu entendimento, pensar. Sim, você tem que tomar consciência do grau do seu pecado. Porque se você não tomar consciência do grau do seu pecado, você não vai estar disposto a se humilhar. Como é que eu encontro isso na palavra de Deus? Vá lá para o livro de Lucas, leia o capítulo 15 do livro de Lucas. Certo pai tinha 2 filhos. E um dos filhos pediu a sua herança. A Escritura diz que ele saiu e ele gastou tudo quanto ele recebeu de seu pai. Quando ele estava passando fome, quando não tinha praticamente nada o que comer, o que aconteceu com ele? O texto diz: ele caiu em si. O entendimento dele começou a funcionar. A consciência dele começou a dizer para ele: olha o que você fez, como você desperdiçou os bens que você recebeu. E aí, quando ele cai em si, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então note, meus irmãos, aí que há o entendimento, a consciência falou. Mas não basta somente, humilhar-se não é somente você tomar consciência de que você pecou. Humilhar-se também é você tomar uma atitude, é você sair do lugar. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não é questão só de você estar resolvido aqui. Existe uma outra questão na humilhação, que é a vontade. Você tem que ter vontade agora de ir se acertar com Deus. Você precisa voltar à casa do Pai. Você precisa ir à presença de Deus. E foi isso que ele fez. Então, meus irmãos, a humilhação
é uma coisa muito importante, mas não é só isso que você precisa. Na humilhação, muitas vezes você tem que ir até um pouco mais longe. Leia, por exemplo, lá nos evangelhos, a história de uma mulher pecadora. Ela sai do seu lugar. Jesus está na casa de um homem chamado Simão, um fariseu, que deu um jantar para Jesus. E o que aquela mulher faz? Ela se humilha ali aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela se humilha profundamente e publicamente diante de Jesus. Note que aquela mulher, ela está querendo acertar as suas dívidas para com Deus, ela está querendo resolver o seu problema maior. Ela tem um problema de consciência e ela precisa buscar Jesus Cristo. Ela precisa de perdão. Nosso maior problema hoje não é que as pessoas não digam que estejam erradas. Elas conseguem dizer, eu errei, eu falhei. O maior problema hoje é que as pessoas não querem se humilhar. Elas não querem pagar o preço da humilhação. Elas não querem sair de nenhum lugar. Muitas delas querem só mandar um zap aqui e resolver o problema. Diz, não, eu pequei contra você, estou mandando aqui um perdão. Me perdoe. Ela não quer ir lá conversar com a pessoa cara a cara. Com Deus ela acha que se chegar no seu quarto e fizer uma pequena oração, então está tudo resolvido. Essa é a maneira das pessoas verem. Isso não é humilhação? Isso é presunção? Não se pode pensar dessa maneira. A questão é, por que Deus quer que o seu povo se humilhe? A pergunta que vem é, por que Deus quer que o seu povo se humilhe? Deus quer perdoar o seu povo. Deus tem um propósito. Quando você se humilha diante de Deus, você está dizendo, estou preparado para receber também o perdão. Estou disposto a pagar o preço. Estou disposto a conversar com o meu Pai. Sim. Deus está disposto a nos perdoar. A Bíblia diz que Deus tem prazer em perdoar. A Escritura nos diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Aquele que se humilhar, a Bíblia diz, ele será exaltado. Então a humilhação, meus irmãos, ela tem um propósito, ela tem resultado, ela traz resposta para os meus problemas. Talvez você diga, eu tenho muitos problemas para resolver na minha vida. Eu sei que você tem. Já não lhe basta esses problemas? Tem muita gente que pensa que o inferno é aqui na terra. Tem gente que diz assim, não, tanto problema que eu tenho aqui, tanta dor, tanto sofrimento, é doença, é dívida, é perda de emprego, a mulher me abandonou, o marido me abandonou, perdi um filho, perdi um irmão, perdi um parente. Você diz, mas já não basta tudo isso? Não, isso aí são circunstâncias da vida, que pode acontecer comigo e com você, com qualquer um de nós. Mas a vida é muito mais do que isso, ela é muito mais desafiadora do que isso. A humilhação é uma oportunidade que um pecador tem da parte de Deus. Deus concede o privilégio de um pecador se acertar com Ele, botar as coisas no lugar. Olha, meus irmãos, a humilhação é uma oportunidade não somente de Deus lhe perdoar, mas também é uma oportunidade de Deus levar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A humilhação é uma oportunidade de você voltar a ter comunhão com o Pai. A humilhação é uma oportunidade de você conversar com aquele que mais se interessa por sua dor e seu sofrimento. Não espere que Deus não irá lhe ouvir. Deus vai lhe ouvir sim, se houver sincero arrependimento, se houver uma sincera humilhação. Mas uma segunda coisa que esse texto diz, não somente ele diz que a gente deve se humilhar, mas também esse texto mostra que a gente também deve orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não tinha visto nem a água aqui. Obrigado pela água.
e orar. Olha, meus irmãos, a oração é o contato que fazemos com Deus. Pode acontecer em lugares diferentes, em casa, na igreja, na rua. Esse contato acontece de formas diferentes, por meio de súplicas, por meio de ações de graças, intercessão, confissão e imprecações. Orar é falar com Deus. Tem orações na Bíblia que Deus não ouve. A Escritura diz bem claramente que existem algumas orações que Deus não ouve. Por exemplo, se nós homens não estivermos com a nossa vida corretamente com a nossa esposa, não tratando elas de modo digno, se não estivermos fazendo isso, nossas orações não vão ser ouvidas. O apóstolo Pedro é que diz isso. A Bíblia diz que há casos em que a gente não deve nem orar. Olha, algumas pessoas, a Bíblia diz, não oro nem por esses aqui. Oração, meus irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá de termos uma vida de comunhão com Ele. A Bíblia recomenda que a gente ore. Deus manda que eu e você ore. É uma ordem de Deus. Eu tenho que orar. A Bíblia manda que a gente ore não somente nos tempos difíceis. Ela ordena que eu ore em todo o tempo. Quando se trata de oração, a Bíblia deixa claro que a gente deve orar sem cessar, sem jamais esmorecer. Alguns casos, as pessoas oram 5 anos por um problema, para ter um problema resolvido. Outros oram 20 anos, outros oram 30, outros até morrem orando pela resolução de um problema e nem vê a resolução do problema. Então nós temos da parte de Deus promessas para aqueles que oram. Deus manda que a gente ore. E a Bíblia diz que Deus responde às nossas orações no tempo dele, soberanamente, no tempo, na hora que ele quer. Essa oração, meus irmãos, ela serve para muitas coisas. Manter uma comunhão com Deus é uma delas. Mas orar serve também como uma forma até de desabafo nosso. Às vezes a dor é tão grande, às vezes nós estamos tão angustiados. O salmista Davi, que era um homem que orava muito, ele dizia: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Espera em Deus, espera nas promessas de Deus, confie nele. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes a gente nem consegue falar. A Bíblia diz que Deus ouve mesmo até o sussurro nosso. Gemidos, às vezes, os nossos gemidos às vezes são o suficiente para Deus nos escutar. Então Deus quer que a gente ore. Você tem problemas? Eu tenho. Não há pecador que não tenha problema. Por que as pessoas oram tão pouco? Eu entendo que elas ainda não compreenderam o grande valor da oração. Às vezes você sai com um problema dentro de casa e você vem à casa do Senhor e você ora. E às vezes o problema nem é resolvido ali, mas a sua ansiedade vai embora. Suas preocupações vão embora. Suas tribulações vão embora. Você sai da igreja em paz. E você faz como o salmista: eu me deito, durmo e me levanto, porque o Senhor me sustentou. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem coisas que você não vai conseguir por você mesmo. Não existe habilidade humana para resolver certos tipos de problemas. Não existe médico que resolva certos tipos de doença. Sim. Mas o mais importante é você saber que existe um Deus todo-poderoso que cuida de você, que cuida de seus filhos, que cuida de sua casa e que está atento às suas orações. Deus manda que a gente ore.
Então a gente deve obedecer a Deus, orar, conversar com Deus, e dizer: Senhor, eu não sou capaz. E dizer como salmista: socorre-me, Senhor, porque vão é o socorro do homem. E dizer como o autor de Provérbios: torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e encontra refúgio. Interessante a gente ler a palavra de Deus e a gente vê como tinha homens e mulheres que passavam por tantas lutas, tantas dores, tantos problemas, mas apesar disso, eles tiravam um tempo de suas vidas para orar. Eles não viviam sem oração. Samuel dizia que Deus me livre de eu não orar pelo povo de Deus, porque ele sabia que se ele não orasse pelo povo de Deus, ele estava pecando. Longe de mim tal coisa. Oração é um recurso maravilhoso que Deus deixou para nós. É um meio de graça. A gente precisa desse meio. Orar. É uma coisa maravilhosa. E o interessante, meus irmãos, que a oração, ela não vai custar nada de você. Você não vai tirar nada do bolso. Você não vai gastar isso. Você não depende de A, de B ou de C, só depende de você. Ora, se eu tenho condição de orar, por que não orar? Se eu sei que tem coisas que estão me perturbando, me angustiando, por que não buscar a Deus? Devemos orar, sim. Sabe por que devemos orar? Porque os grandes homens de Deus e mulheres de Deus sempre oraram, sempre tiveram vidas de oração. Temos bons exemplos na história. Temos Davi, que era um homem de oração. Temos Daniel, que orava a Deus. Temos o próprio Senhor Jesus, que orava. Temos Paulo, que orava. Temos em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os irmãos oravam frequentemente. Quando Pedro foi preso, os irmãos oraram, a igreja orou e Deus soltou Pedro. Por meio da oração, pessoas receberam curas. Por meio da oração, as pessoas receberam paz. Por meio da oração, as pessoas voltaram a ter comunhão com Deus. Então, vale a pena orar. Terceira coisa, meus irmãos, que esse texto mostra para mim e para você, que o Senhor pede para o seu povo, não somente que esse povo ore, mas que esse povo também deve buscar a Deus. O que é isso? Buscar a Deus é procurar tudo aquilo que fortalece nossa paixão por Deus, amizades cristãs, leituras cristãs, louvar e aprender na igreja, ler a Bíblia, jejuar, ser obediente à palavra. Então, buscar a Deus, meus irmãos, é uma coisa que envolve tudo isso. Se você se humilha, de algum modo você está buscando a Deus. Se você ora, você está buscando a Deus. Se você lê a palavra, você está buscando a Deus. Se você cultiva boas amizades, você está buscando a Deus. Se você vem para a casa do Senhor, cultuar o Senhor, você está buscando a Deus. Tudo aquilo, se você bota um hino no seu carro lá, você está buscando a Deus. Você bota uma pregação lá para você escutar, você está buscando a Deus. Se você compra um bom livro, uma boa literatura cristã, você também está buscando a Deus. Se você jejua, você está buscando a Deus. Então, existem várias formas do homem buscar a Deus. Várias maneiras. Por que Deus está pedindo tudo isso para esse povo? Porque Ele sabe que no momento em que esse povo tiver a sua mente voltada só para Deus, acima de todas as coisas, esse povo vai ter o crescimento espiritual que eles precisam. Eles vão ter a comunhão que eles necessitam, eles vão ter a graça que eles precisam de Deus, eles vão se fortalecer nos caminhos de Deus e, portanto, eles vão ter uma vida piedosa, que é uma das coisas mais maravilhosas que existe, é a vida piedosa, é a vida cristã, é a vida que vem do alto.
Quem é que abençoa cada um de nós? Quem é que manda chuva? É Deus. Quem é que acaba com essas pragas que tem aí? Também é Deus. Quem é que resolve problemas que nenhum homem aqui na terra resolve? É Deus. Por que que você não busca Deus? Se a única pessoa aqui, seja no céu, seja na terra, porque Deus está em todas as partes, né? Ele é onipresente, é Deus. Então por que não buscar a Deus? Por que não cultivar essa vida com Deus? Por que não ter uma vida de intimidade com Deus? Por que viver uma vida miserável, medíocre, sem oração, sem leitura da palavra, sem comunhão com Deus, sem confissão de pecados, sem arrependimento? Por que você não viver uma vida sempre a se humilhar a Deus, a se consertar com Deus, se acertar sempre com Deus? Se você pode, se você tem acesso, se você está vivo, você pode hoje fazer isso. Não é preciso viver uma vida relaxada, uma vida sem crescimento, uma vida sem significado, sem sentido, uma vida árida. Por que viver uma vida árida? Você que é crente, você que crê no Senhor Jesus, por que você está vivendo uma vida árida? É porque você está negligenciando a sua alma. Você não pode negligenciar a sua alma. Se você negligencia a sua saúde, o que acontece? Ela se deteriora. Se você negligencia qualquer área da sua vida, ela não é prejudicada? Mas quando você começa a focar naquela direção, as coisas começam a entrar no lugar. O problema é que as pessoas acham que, não, já que agora eu sou um salvo em Jesus, então basta eu ir uma vez por semana na igreja e está tudo bem. Basta eu ler a Bíblia aqui e acolá que está tudo bem. Basta eu tirar uns minutinhos aqui para orar e está tudo bem. Basta eu tirar uns minutinhos aqui para ler a palavra e já está tudo bem. Aí vive uma vida velha medíocre. Aí pensa que cristianismo é aquilo. Isso não é cristianismo. Cristianismo, meus irmãos, é vida do alto, é vida abundante. É vida cheia da graça e do poder de Deus. É uma vida onde você busca Deus todos os dias, todos os momentos, todas as horas de sua vida. Cristianismo é isso. Mas os homens se acostumaram a viver uma vida medíocre. Para quê? É muito ruim viver uma vida medíocre. Não vale a pena. Você tem potencial para mais. Você pode avançar, você pode crescer, você pode dar mais frutos para o reino de Deus. E não está dando. Quarto e último, meus irmãos. A quarta coisa. Me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aqui, meus irmãos, significa evitar o mal. Pensamentos, palavras, sentimentos. Cristianismo, meus irmãos, se baseia em coisas que você evita e coisas que você cultiva do outro lado. É coisas que você abandona e coisas que você pratica. Evitar o mal. Como eu posso evitar o mal na minha vida? Bem, primeiro que a gente está rodeado do mal. Toda parte o mal está presente, inclusive em você. Paulo dizia, eu sei que em mim mesmo, na minha carne, não habita bem algum. Então o mal já está aí dentro. Primeiro que o mal já está dentro de você. Mas tem também, a Bíblia diz que tem outras coisas que também são más. Não os enganeis, 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Note, o salmista vai, nos primeiros versículos, as coisas que ele tem que evitar,
as coisas que ele tem que evitar e depois as coisas que ele vai cultivar. Evitar o mal, portanto, meus irmãos, não é somente você evitar as coisas ruins da vida, mas além de evitar as coisas ruins, é você avançar para cultivar as boas. Cristianismo é isso, é sempre uma renúncia ao pecado e uma cultivação da santidade. Cristianismo é as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristianismo, meus irmãos, é luta contra o pecado todo dia, é vigiar de dia e de noite para não cair em tentação. Cristianismo é orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, falar com Deus todos os dias, buscar a Deus todos os dias. Aí sim, aí você não vai cair em declínio, aí você vai crescer, aí você vai ser mais e mais abençoado, e é isso que você quer. No final das contas, aquilo que mais queremos, muitas vezes, é aquilo que menos cultivamos. Ora, se eu quero uma coisa, por que não cultivar isso? E se eu odeio alguma coisa, por que não viver distante daquilo? Então, todos os dias nós temos a oportunidade de abandonar certas práticas e adotar novas práticas. De abandonar certos erros e praticar aquilo que a Bíblia chama de caminho correto. De abandonar o caminho largo e andar pelo caminho estreito. De entrar pela porta estreita e deixar larga. Evitar o mal. Talvez não seja uma coisa muito fácil, porque o mal também está na televisão. O mal está na internet. O mal pode estar na literatura. O mal está em toda parte. A questão é que você vai ter que ser uma pessoa seletiva. Assim como você escolhe a comida que você vai comer, a roupa que você vai vestir, os lugares que você vai frequentar, então você pode ser seletivo em qualquer coisa. Pode ser seletivo, pode escolher coisas boas. Pessoas boas para andar com você. Pode ler a palavra de Deus. Pode ler o livro Santidade. Pode ir para o Consciência Cristã todo ano. Eu sempre costumo dizer que se existe um céu aqui na terra, é o Consciência Cristã em Campina Grande. Eu sempre digo isso porque não existe um lugar melhor do que aquele. Todos os anos eu me esforço para ir para aquele lugar. Porque ali a palavra de Deus é pregada de manhã, de tarde e de noite. Os homens de Deus estão ali anunciando a palavra. Eu estou evitando o mal e estou indo cultivar o bem. Na minha cidade está um carnaval enorme. Mas lá está a palavra de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus estão lá. Servos e servas do Senhor estão lá. Cerca de 100.000 pessoas durante 6 dias estão ali se reunindo para o louvor e a glória de Deus. Então, meus queridos, a gente poderia viver melhor? Poderia. A gente poderia crescer mais? Poderia sim. A questão é, estamos nos humilhando diante de Deus como deveríamos? Estamos orando como deveríamos? Estamos buscando a Deus como deveríamos? Estamos evitando o mal como deveríamos? Estamos cultivando o bem como deveríamos? E aí, meu irmão, depois de escutar, depois de você olhar essas 4 coisas que estão aqui muito bem evidentes, qual é o resultado de quem dá esses 4 passos aqui para despertamento espiritual? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez você não valorize muito essa questão do perdão do pecado, porque você não sabe o preço que custou para o Filho de Deus. Talvez você ache melhor ir para um psicólogo. Tem um cara que eu faço umas compras a ele, pelo menos na cidade, lá em Felipe Guerra. E ele diz que acha muito bom quando vai para Mossoró, para um psicólogo. Eu saio lá diferente, eu saio renovado. Agora, se ele fosse para Jesus Cristo, se ele se voltasse para o Filho de Deus, ele receberia o perdão dos pecados.
Não estou dizendo com isso que o psicólogo não tem o seu devido valor. Por amor de Deus, a profissão do psicólogo é muito importante. Assim como a de psiquiatra, assim como a de médico, como a de qualquer pessoa nesse mundo. Toda profissão tem o seu valor. E toda profissão tem a sua dignidade. Mas o que estou dizendo é que Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Não somente. Ele nos dá nova vida. E Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a caminhar com o Senhor, olhando para essas 4 verdades e as praticando em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.